Então, novamente, Marcelo, eu originalmente tirei o curso de Engenharia, Computadores e Telemática na Universidade de Aveiro, e mais recentemente CTO e fundador da Remote, há cerca de um ano e meio. E se calhar eu ia começar mesmo por aí, de perguntar-te quais são os desafios e as dificuldades que identificas nisto de trabalhar remotamente. Portanto, o trabalho remoto, há quem pergunte se é mais fácil ou mais difícil. Nem uma coisa nem outra, é simplesmente diferente. Há algumas metodologias que se aplicam necessariamente ao trabalho remoto que tipicamente são opcionais, se aplica de forma opcional em escritórios. E isto significa que a verdade é que o trabalho remoto não tem grande lugar para a procrastinação, em que se nota bastante. Nos escritórios é mais fácil. Nos escritórios confunde-se o trabalhar com o ir para o trabalho. E é um problema relativamente antigo, em que a pessoa chega às 9h30, toma o seu café, fala com os colegas, entretanto vê os mails, responde, começa a trabalhar, passado meia hora começam a pensar no almoço, a produtividade entretanto fica ali meio wobbly, depois vamos almoçar, depois voltamos, depois café, depois trabalha-se um bocadinho, depois entretanto mais um café, ou para quem fuma vai sair, ou vai blá blá blá, entretanto a pessoa acaba por ir para casa. Existem algumas coisas que o trabalho remoto não permite. Muitas vezes no escritório é muito fácil, olha, como é que se acede àquilo? Vai a essa pasta e clica aí e não sei o quê. Isto não pode existir no trabalho remoto. Porquê? Porque é uma perda de tempo gigante. Embora no escritório o seja, mas é muito fácil ignorá-lo. Porquê? Porque está ali sempre alguém a quem se pergunta como fazer aquilo. Okay. No trabalho remoto de aprendizagem associada, não é? Que era o ciclo de vida. Existe, o que se exige é que as coisas estejam todas documentadas. Porquê? Porque na prática, no centro de tudo do trabalho remoto, com sucesso, está aquilo que nós chamamos de trabalho assíncrono. E o trabalho assíncrono significa que as dependências, sejam humanas, sejam técnicas, são reduzidas ao seu mínimo, indispensável. Para quê? Para que as pessoas possam fazer o seu melhor na sua janela temporária que lhe é mais útil e mais produtiva, não dependendo de outros. Coisas tão simples quanto como aceder a um documento, como ir buscar, quero tirar férias, como é que faço? Certo. A partir do momento em que temos um sítio, um repositório, onde as coisas estão bem descritas, mantidas, atualizadas, em que isto não pertence simplesmente a uma pessoa que é responsável, olha, o José ou a Maria já atualizaram isto, não, eles estão de férias. Em que toda a gente é responsável por atualizar este repositório e em que todas as coisas só devem ser ditas verbalmente uma vez, e a partir daí serem escritas, torna-se fácil, muito mais fácil para toda a gente perceber como trabalhar, e reduz-se ao máximo as interrupções, reduzindo as interrupções e permitindo que as pessoas trabalhem no seu período de foco máximo, aumenta-se bastante a produtividade, porque existe aquela teoria do flow, do estado psicológico do flow, em que nós atingimos uma produtividade alta, extremamente alta, em que estamos extremamente focados, estamos in the zone, em que é muito mais fácil atingir isso de forma remota do que provavelmente no escritório por causa das distrações. E isto acaba por ser tudo parte do mesmo tema, em que simplesmente trabalhar remoto implica ter uma grande noção do que é trabalhar assincronamente. Isto traduz-se depois também naquilo que as pessoas de facto produzem. Acaba por desaparecer aquela ideia de que há reuniões para tudo e que trabalhar é ter reuniões e que reuniões é trabalhar. Aquela reunião que devia ser um e-mail passa a ser uma verdade. Sim, reduz imenso todos estes processos que são não produtivos. Portanto, é um bocadinho, na prática, é manter a ideologia do trabalho assíncrono, a documentação sempre atualizada em todo o aspecto da empresa, não só no produto, mas nos serviços e na maneira como a empresa é implementada, e ter noção de que o trabalho síncrono é sempre o mais custoso de todos.
de todos. Portanto, quando tem que ser usado, tem que ser usado, mas com parcimónio. À volta disto, eu ia perguntar o que é que acontece ao trabalho de equipa, que é tantas vezes prezado, até mesmo a quando da entrevista, uma pergunta da praxe é se trabalha bem em equipa. Aqui passa a ser irrelevante ou é subentendido que alguém que trabalha bem em equipa também é capaz de coordenar-se previamente ou de respeitar esta metodologia assíncrona de que falaste? Aí é que está a parte importante e interessante de tudo isto, é que o trabalho de equipa assenta na coordenação e na comunicação, que são os mesmos pilares do trabalho assíncrono. Pois. O trabalho em equipa não significa trabalho exatamente na mesma coisa ao mesmo tempo, nos mesmos temas. Quer dizer, no melhor dos casos, estão a trabalhar no mesmo cliente, no mesmo serviço, no mesmo produto, na mesma oferta, mas em subsecções diferentes do código, não é? A não ser que esteja do código ou de outra parte qualquer do serviço que esteja a ser vendido. Existem alturas em que sim, é preciso trabalhar, por exemplo, fazer pair programming ou elaborar um documento em conjunto. Claro que sim. O mesmo onboarding de pessoas novas na equipa. Sim, mas isso é perfeitamente é uma questão apenas de coordenação, nada mais. É muito importante que se mantenha também o espírito da cultura de equipa. Isto não é um conjunto. Exato. Trabalhar remotamente não é um conjunto de freelancers ou contractors do mundo inteiro, cada um faz o seu e depois no fim junta-se. Isso toda a gente sabe que dá uma salganhada perfeita. Não é? Sim, a componente psicológica do Claro. trabalhar sozinho. Claro. Nós tivemos agora esta experiência forçada de estarmos isolados em nossas casas, de não termos tanto contacto e eu, pela minha experiência, as primeiras 3 semanas foram bastante difíceis. Depois lá encaixei a rotina e melhorou. Como é que vocês, ou melhor, neste caso tu, vês esta componente a ser ultrapassada? Isso é extremamente comum. É extremamente comum porque provavelmente a gênese da empresa não é remota. Não é? E não sendo remota, a cultura que existe da empresa também não é. Portanto, a partir do momento em que nós passamos por uma situação remota, era o mesmo que a remote agora passar para um escritório. Ia ser só extremamente esquisito. Ia estar um escritório mais silencioso do mundo, em que as pessoas estão ali tipo, será que posso falar? Será que não posso falar? Porquê? Porque tem a ver com a gênese da cultura, não é? Todos os processos da empresa, todos os hábitos da empresa, tudo aquilo que vocês faziam, eram centrados à volta de certas práticas rotineiras, em que passam para um ambiente completamente diferente e a partir daí não há nada descrito. Como não há nada descrito, as pessoas entram numa de ok, agora estou aqui. E é geralmente o principal receio das pessoas que começam a trabalhar remotamente, que nunca trabalharam remotamente, é mesmo essa. Será que me vou sentir sozinho? E a verdade é que toda a gente que se juntou ao remote, que nunca tinha trabalhado remoto e que tinha este receio, ou que se juntou a outras empresas, tipo GitLab, InVision e tudo mais, o feedback é o oposto. As pessoas nunca se sentiram tão, de facto, conectadas às outras pessoas. Porque não estão conectadas a encontrar-se com alguém na máquina de café. Estão, de facto, ligadas às pessoas que estão do lado de lá. Há a pessoa que vem, entretanto passa alguém atrás, entretanto vem qualquer coisa que se passa por aqui. Okay. Aqui atrás, por vezes, está o meu cão, às vezes passa o meu filho a roubar uma cadeira, ou aqui a brincar, ou a minha esposa que está por aqui. Isto é a minha vida e muitas vezes estou aqui a comer um gelado, ou estou aqui a fazer qualquer coisa. E às vezes é mais. Há pessoas com quem eu trabalho agora remotamente que trabalhei em escritório e que eu conheço-os muito melhor agora do que ali. Porquê? Eu vejo-as muitas vezes, às vezes até em pijama. Mas não achas que às vezes as pessoas podem sentir que isso também pode ser um bocadinho invasão da privacidade? Achas que elas se sentem confortáveis com isso? Nunca foi um tema, até porque nunca, aliás, é sempre opcional. Nós nunca forçamos ninguém a fazer uma chamada, seja para o que for. Também cabe às pessoas terem uma noção daquilo que estão dispostas a partilhar ou não. É igual, nesse sentido não muda nada, não é? Isto acaba por ser muito o oposto àquilo que vinha a ser o standard dos open spaces, em que qualquer pessoa passava atrás e cuscava o que é que cada um estava a fazer para cuscar a de casa, não é? Exatamente. Cuscar a família, cuscar o que é que eu tenho na minha sala, onde estou a trabalhar. Sim. Isso também pode ser uma limitação. A verdade é que, mais ou menos, a verdade é que eu não tenho aqui uma câmara a passar a minha casa toda, não é? Sei. Esta janela é relativamente fixa. Sim, este é o OneSafe. O Cribs é depois. Sim. Se bem que muitas vezes, quer dizer, na maior parte dos casos não há nada a esconder, mas ninguém faz. Aliás, nós temos
Existem regras bem definidas na empresa de etiqueta, de coisas a maneira como se fala com as pessoas, os temas que se abordam, o respeito, os valores, a qualidade com que se tem certo tipo de comunicação, e isso para nós é extremamente importante, e sentir que as pessoas se sentem extremamente respeitadas, e um dos pontos principais é que ninguém se deve sentir desconfortável em ponto algum. E no momento em que se sentirem, têm um canal aberto para a gestão da empresa para o comunicar e para se resolver isso, porque não é aceitável não é aceitável que haja uma situação awkward, assim como não é no escritório, seja por razões raciais, de igualdade de género, ou seja o que for, não é aceitável de maneira nenhuma. Nós temos uma política interna de tolerância zero em todos esses temas. E portanto, com todo o respeito e até todo o carinho que existe com os nossos trabalhadores e colegas de trabalho, cada um partilha aquilo que tem a partilhar. Isso não quer partilhar absolutamente nada, não partilha absolutamente nada. Então, simples quanto isto. Ia perguntar-te acerca de salários em ambiente remote, não numa situação extraordinária como a que estamos, mas quando alguém escolhe de facto, eu agora vou trabalhar remotamente para uma empresa e vou ver quais são as ofertas que existem, como é que vocês lidam com diferentes ofertas de salários médios em diferentes países. É uma questão extremamente pertinente e que não há propriamente uma resposta clara para ela. Há empresas, isto há várias filosofias e abordagens e tudo mais. Há quem diga que o salário devia ser homogeneizado no mundo inteiro, etc, porque o trabalho é remoto, é indiferente. Agora a verdade é que nós, por exemplo, é extremamente difícil pagar. Se nós decidirmos, a partir de hoje, toda a gente que trabalha remoto ganha salários de São Francisco. Os salários de São Francisco são aquilo que nós sabemos hoje em dia, não é? E não é praticável ou não é sequer inteligente fazer uma economia em que se paga um valor de uma comunidade que é escassa, não é? Com um recurso que é escasso. No entanto, permite, até porque o estilo de vida em São Francisco é extremamente caro, elevado, etc. No entanto, o que te permite fazer é, em todo o resto do mundo, normalizar um bocadinho os salários pelo topo. Ou seja, não é que tu vais pagar propriamente um salário dos Estados Unidos em Portugal, mas consegues dar um salário extremamente mais alto em Portugal do que é o market rate, dar conforto à pessoa, que essa é que devia ser a preocupação. E ficar toda a gente a ganhar, não é? Agora, é um facto que tu não consegues pagar top dólar a toda a gente no mundo, porque senão, quer dizer, aí é uma questão na verdade até podes, é uma questão de budget, não é? É uma questão de ser budget. Agora, uma das vantagens de ter uma workforce remote é tu poderes ter as pessoas confortáveis nas suas cidades, perto da praia, no campo, na montanha, com um salário superior àquilo que estão habituados, e extremamente confortáveis. Parece que isso pode ser uma das coisas a ser considerada agora, a adotar pelas empresas, ou seja, algumas empresas trabalhavam a tempo inteiro no escritório. Agora perceberam que o trabalho remoto, afinal, até pode ser melhor, tem menos custos. Achas que isso pode ser uma das coisas que podem incentivar as pessoas, as empresas a... Sim. E achas Sim. que podem... Como é que achas que elas se podem adaptar a isto? Podem realmente ver que o trabalhador pode ser aumentado, pode ter melhores condições? Já está a acontecer em muitas cidades, principalmente cidades caras, em que a gestão das empresas já percebeu-se que, com esta história do Covid, estavam a atingir o mesmo nível de produtividade e a gastar milhares ou dezenas de milhares em escritório e em material para o escritório. Então, nos Estados Unidos é uma parvoíce. Há imensos sítios que são alugados, a maior parte dos escritórios são, de facto, espaços alugados, que foram abandonados porque a empresa percebeu-se que não tinha muito a ganhar com isso. Já para não dizer com aquela velha história de termos as empresas que têm o hábito de ter frigoríficos cheios de cerveja e amendoins e bolachas e não sei o quê. Ponto número 1, nada disto é saudável. Ponto número 2, não é uma frat house, não é uma república, o trabalho é trabalho. Concordo que haja um bom ambiente. Agora, eu garanto é que as pessoas prefiram que se use este dinheiro, que não é tão pouco quanto isso,
que não é tão pouco quanto isso. Refira-se que é muito fácil gastar o salário de 1, 2, 3 pessoas por ano só nestas brincadeiras, quando não é mais, depende da dimensão da empresa, e usar isto em benefício das pessoas. Em dar-lhe uma boa cadeira, uma boa secretária, bons ecrãs, bons equipamentos, serviço de PT, serviços de saúde, aconselhamentos nutricionais, ou mesmo jogos online. Nós na Remote jogamos online juntos, quem quer. Se tu não tiveres uma empresa que trata de ti no ponto de vista da carreira, que te dê perspectivas de evolução, que te dê formação, training e que te valorize profissionalmente e pessoalmente, e que ao mesmo tempo te permita ter um bom equilíbrio pessoal/profissional, então bem podem vir todas as happy hours do mundo, porque tu não vais ficar nessa empresa mais do que 1 ano e meio. Okay? E portanto é isso que eu estou a dizer. O balanço destas coisas que eu disse é muito mais importante. Agora sim, se a empresa tiver, uma coisa é quando se adiciona um elemento extra, divertido, um ambiente, porque tu podes ter todos estes sistemas e ser uma empresa extremamente racional ou mesmo muito pouco humana, não é? E nós, humanos, precisamos disso. Precisamos sentir que alguém se preocupa connosco e que sabe o que nós gostamos ou que nos dá conforto. 100%. Agora, o que eu estou a dizer é que tu podes fazer isso de todas as maneiras e mais algumas, e que não tem que ser com o happy hour da cerveja e do amendoim. Ia só dizer-te, mas não achas que a evolução normal é para o trabalho remoto? Eu acho que a evolução normal vai ser muito mais para o trabalho remoto. Eu acho que vai passar durante muito tempo ao trabalho híbrido, em que existe uma representação física reduzida da empresa, de uma infraestrutura de uma empresa, e a maior parte das pessoas vão ir e vir ou estarão maioritariamente remota. E vai haver um shift muito grande, principalmente, e é ainda mais comum se houver pessoas, por exemplo, com algumas dependências. Em dependências eu falo, por exemplo, filhos, falo de commute, porque não é fácil, como vocês sabem, viver numa cidade. Quase todas as cidades são mais caras do seu centro, extremamente mais caras, e as pessoas, às vezes, para estarem no escritório que está no centro, têm que sofrer um commute mais alto, maior. Em Lisboa é fácil demorar meia hora, 45 minutos para chegar ao trabalho. Imagina cidades, Londres é normal fazeres 1h30, dos Estados Unidos é normal fazeres 2 horas para cada lado. E portanto, tudo isto vai fazer com que haja uma redução considerável do conceito de trabalhar num escritório. Para nós conseguir manter um horário de trabalho, nós estávamos habituados a trabalhar das 9 às 6, chegámos às 6, não desligámos o computador, continuámos ali a trabalhar mais um bocado. A questão, lá está, esse é outro tema. Geralmente no escritório é essa noção dos 9 às 6. Certo. E se tu ao longo do dia trabalhares quando sentes mais produtiva? Ao longo do dia, imagina, tu das 9 às 6 provavelmente estás 4 horas produtiva. Na melhor das hipóteses. Porque tudo o resto sofre interrupções, porque vais ali, porque vais acolado. Há momentos muito pouco produtivos. Há sempre aquelas outras tarefas que não requerem tanta concentração, como o responder a e-mails. Aquele trabalho não é somente burocrático, mas seja qual for o trabalho. Se tu estiveres a escrever um e-mail, alguém te for dizer, olha, onde é que está não sei o quê? Depois tens que voltar para o e-mail e há uma data de coisas que ficam penduradas neste processo, não é? Mas o que eu estou a dizer é, e se ao longo, imagina que tu tens 4, 5 horas produtivas ao longo de um dia inteiro, e se em vez de estás no escritório das 9 às 6, e se estivesses em casa e só trabalhasses aquelas 4 ou 5 horas? Quando tu estás habituado, quando tu passas a trabalhar e não tens interrupções, e tu consegues estender aquelas 4 horas para mais, porque estás com aquela pica toda, não é? E o teu hábito de trabalho são aquelas horas e tudo mais. Chega àquele sweet spot. Sim. E tu chegas ao final do dia e se calhar tiveste 6 horas ou 8 horas de trabalho produtivo e às vezes até se estendeu mais ao longo do dia. Isto é muito cansativo. Isto é extremamente cansativo. Por isso é que nós temos bem descrito na nossa política, nós temos férias ilimitadas por uma razão, não é? Nós queremos que as pessoas tomem conta delas e da família e das pessoas que estão perto e tudo mais. E temos uma política muito, muito agressiva de fazer com que as pessoas tenham tempo para elas próprias. Quantas vezes eu tenho que estar a dizer às pessoas, saiam,
vão trabalhar, vão descansar, vão fazer outras coisas, já chega. E portanto é muito comum, sim, isso que vocês estão a dizer, que as pessoas a trabalhar remotamente também se sentem muito mais cansados porque acabam de trabalhar mais horas. Esse shift não é fácil e esse shift também não é para todos, não é? Porque todos temos uma maneira diferente de encarar as coisas e de nos mentalizarmos do trabalho que temos a fazer. Eu ia perguntar qual é que achas que tem sido o impacto a nível das tecnologias ou de requisitos de tecnologias. Com o teu background em IoT, eu ia perguntar se vês que a Internet of Things e outro tipo de gadgets e dispositivos e mesmo as infraestruturas de internet, claro, acho que a resposta é obviamente que sim, mas que impacto é que tem ou o que é que nos falta evoluir para que o trabalho remoto seja ainda mais aceito ou seja ainda mais a realidade das empresas em Portugal? Em Portugal nós estamos relativamente bem, mesmo em comparação com a Europa e com a maior parte do mundo. Nós temos uma infraestrutura de rede boa. Eu em casa tenho 1 giga de internet por fibra. Há muito poucos países que ainda hoje disponibilizam isso, ou até 1/10 disso. Há muitos países em muitas cidades do mundo em que é muito difícil ter uns 100 megas efetivos. E portanto nós em Portugal estamos muito bem neste ponto. Existem algumas outras coisas, por exemplo, a empresa disponibilizar uma boa câmara, haver um bom teclado, que é uma das coisas que eu valorizo muito mais que amendoins, é um bom teclado porque eu ao longo dos tempos fui dando cabo um bocadinho dos meus punhos, ao longo, pronto, devido à profissão que é. Isto estala por todo lado. Certo, um bom rádio para mim, também. Sim, é muito bom e é muito importante que haja esta disponibilidade das empresas para perceber que é muito mais do que um monitor fixe e um portátil fixe para a fotografia e uns stickers. Há muito mais que vem com isso, não é? A pessoa precisa de um bocadinho mais do que aquilo que é habitual, ou se não precisa, é bom ter, ou pelo menos haver uma disponibilidade da empresa a ter. Há pessoas que não querem, pessoas que querem só o portátil e siga. Mas pelo menos haver a disponibilidade para, se for necessário, a empresa disponibilizar. Em termos de tecnologia, há temas um bocadinho mais difíceis de discutir, que é, por exemplo, o facto de nós estarmos em casa com um equipamento que é ou nosso ou da empresa, ou um bocadinho misto, porque acabamos de utilizar o da empresa para as coisas pessoais. Portanto, existem algumas questões de segurança que têm que ser asseguradas, não é? Principalmente empresas que lidam com dados sensíveis. Existem muitas best practices que têm que ser colocadas em prática e que têm que ser pedidas às pessoas. Existe também um bocado aquela discussão do ok, mas até que ponto é que eu devo monitorizar, onde é que acaba o controle e onde é que começa a monitorização invasiva da privacidade das pessoas, não é? Há empresas que exigem certo tipo de informação e certo tipo de controle, outras implicam outro nível de monitorização que até é um pouco invasivo. Isso é um tema muito sensível, não é? Isso também vem da cultura da empresa e também dos requisitos técnicos da própria empresa, que é preciso ter em conta. Neste momento já é bastante confortável trabalhar de casa, sem stress nenhum, muito tranquilo, e tenho tudo aquilo que preciso, confesso. Para já não vejo nada que eu dissesse, era mesmo incrível a ver aquilo. VR era fixe. Mas aquilo que implica em termos de custos e em termos de usar um capacete e 30 cabos ligados ao computador ainda não é isso. Já ter os fones já é que chega. Ainda não chegámos lá. Assim, em termos gerais, o que é que tu acharias que dicas é que tu poderias dar a alguém que esteja agora a começar a trabalhar remotamente, como nós, por exemplo, que trabalhamos no escritório sempre, toda a vida, e que agora começamos a trabalhar remotamente? A primeira coisa é compreender que é diferente, não é melhor, não é pior, é só diferente. Existe um espaço psicológico e um espaço físico que têm que ser garantidos. Existe uma disponibilidade. Há muita gente que só passado 1 mês ou 2 é que começa a perceber-se, eu aqui posso ter mesmo o meu escritório, à minha maneira, com a minha cadeira, da forma que eu quero. Porque há muita gente no escritório, eu uso uma cadeira, mas entretanto alguém veio e tirou, e depois já não é minha, depois puxa para baixo, puxa para cima. Esta não tem braço, aquela tem braço, aquela é assim. Pronto. Em que há toda a liberdade. Põe uma etiqueta com o seu nome na cadeira, que é para saber que aquela. Certo. E então há toda a liberdade para pensar nestas coisas. E muitas vezes as pessoas limitam-se elas próprias de se dar a elas próprias o conforto que precisam e que merecem.
Esse é o ponto número 1. Depois é a questão da produtividade. As pessoas podem se centrar nelas próprias e na sua carreira e naquilo que querem de facto fazer, e não tanto naquilo que parecem ser, que têm que chegar 20 minutos antes do chefe ao trabalho e sair 10 minutos depois, ou ter muitas reuniões para parecer que estão a trabalhar muito. Portanto, no trabalho remoto todo esse jogo desaparece. Fica só aquilo que se produz no final do dia, que é a única realidade que há. Portanto, são as duas únicas coisas que são diferentes e que é preciso ter atenção. De resto, it's life.